Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu tô fazendo e quais são minhas fontes de renda e quanto que eu ganho por mês para tancar o Bostil, para poder sobreviver aqui no Brasil. Todo mundo aqui concorda comigo que o Brasil está passando por dificuldades sociais, culturais e econômicas. Hoje nesse vídeo aqui a gente vai focar só na parte econômica, como que o brasileiro está fazendo para sobreviver. No meu caso, eu sou um cara solteiro, né? Eu namoro, mas não sou casado. Moro ainda com os meus pais. Tenho poucas contas, basicamente tenho cartão de crédito, moto, que é comida, mercado, frutas. E mesmo assim, juntar dinheiro parece que é impossível. Eu tenho uma açaiteria, um delivery aqui em casa. Desde 2024 eu abri essa açaiteria, porém eu tive que fechar por uma doença que eu tive e agora eu tô começando de novo. E como agora que eu reabri ela tá começando a vender de novo, porque eu peguei salmonela e fiquei com ela 5 meses fechada. Essa é a minha primeira fonte de renda, então a açaiteria, ela vai variar em torno de 700 a 800 reais por mês que eu vou ganhar de lucro nela. Inclusive, tocou um açaí aqui, ó, e eu vou falando com vocês enquanto a gente faz esse pedido. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui com que a minha primeira fonte de renda funcione, né? Então aqui eu vendo açaí. Essa fonte de renda aqui é muito rentável se o cara souber precificar, se o cara souber vender. Como ela tá no início, ela ainda dá muito pouco. A maior dificuldade que eu encontro nesse tipo de empreendimento aqui é a questão do delivery, que tu perde muito dinheiro no meio do processo. Então o cara tem que saber precificar o produto dele de uma maneira que ele tenha lucro. Essa aqui é minha primeira fonte de renda, açaí. Bom, como vocês viram, essa é a minha primeira fonte de renda, a açaiteria. Minha segunda fonte de renda é a minha CLT. Então eu sou CLT numa empresa de assistente administrativo. Atualmente eu tô trabalhando de home office nela como contador, né? Eu contabilizo as notas fiscais que o pessoal manda, visto que é uma empresa de montagem de subestação elétrica, então é com peãozada que a gente trabalha. E essa empresa eu tenho um salário base de R$ 2.100 mais 400. Isso dá em torno de 2.400 ali, por 2.300 por mês. Então eu já tenho R$ 800 da açaiteria, mais 2.000 da CLT, vamos arredondar para 2.000 por causa dos custos, né? Que às vezes o cara come uma bolachinha lá, uma bolachinha aqui. A minha terceira fonte de renda é uma mineradora de criptomoedas. Eu tenho uma máquina de Bitcoin, uma S19K Pro. Rapaziada, aqui então, é aqui que fica a minha máquina, que é a minha terceira fonte de renda. Então, aqui entra o ar, a máquina tá dentro dessa caixa de abafação, uma caixa abafadora, e sai o ar quente por aqui e vai pra cima, pra fora do quarto. E aqui a gente tem a tomadona, inclusive tá em período de teste pra eu ver a temperatura aqui do fio, se vai ficar quente ou não. E depois, amanhã, eu já vou fechar ela aqui e deixar funcionando. Aqui a menininha, a Bitmain Anti-Miner, mineradora de BTC. E aqui é onde a gente tem o dashboard de funcionamento dela. Então eu tenho uma máquina, vocês estão vendo aqui uma máquina, só que ela está inativa porque ela está desligada, tá bom? Mas ela farma 120 terahash por dia, 4 a 5 dólares, 5 dólares e pouquinho por dia. Aqui em earnings a gente pode ver o quanto que eu já ganhei. A gente vai ter aqui um total de 1.407 dólares farmado. Se eu botar aqui dólar x real, a gente vai ter a taxa de 1.407, 7.515 reais em um ano. O que em um ano não, né? Em 10 meses, vamos colocar aqui. Então 7.515 dividido por 7 deu um total de R$1.000 por dia em média, por mês em média. Então a gente totaliza essa fonte de renda com R$1.000 por mês. E rapaziada, enquanto eu tava gravando aqui, eu percebi que eu não falei da minha quarta fonte de renda. Então eu vou falar aqui para vocês. Basicamente a minha quarta fonte de renda são os investimentos, tá? Então eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho investimentos em cripto, né? Bitcoin, que a maior parte do meu capital tá tudo em cripto.
e eu não considero eles como renda passiva, porque eles são passivos de valorização e não de dividendos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui só o que eu tenho no Nubank, que eu tenho 12 mil na Selic, aqui ó, 12.450, acho que dá para vocês ver aqui, deve estar estourando, pera aí, aí ó, 12.450, é o que eu tenho na Selic, tá? E isso aqui me rende em média uns R$1.000 limpo por ano. E a minha quinta fonte de renda são os bicos que eu faço. Eu tenho algumas habilidades que eu adquiri quando eu estava comprando a minha ASIC, que é de eletricista. Então, para mim poder colocar a minha máquina em casa, eu tive que aprender elétrica residencial, já que ela consome uma quantidade exorbitante de energia. Eu precisei refazer a elétrica da minha casa, botar um fio mais grosso, refazer o quadro elétrico, refazer tomada, botar uma tomada industrial, né? Então eu adquiri essas habilidades com base em vídeos no YouTube e eu peguei o Marketplace, o Facebook aqui da minha cidade, o OLX e grupos de WhatsApp e joguei lá que eu sou eletricista. Então às vezes tem pessoas que me chamam para fazer alguns serviços, como troca de lâmpada, como instalação de máquina de lavar, como troca de tomada, uma instalação de uma tomada mais forte ou externa. Inclusive o último serviço que eu fiz foi instalação de refletores numa empresa de embalagens aqui na minha cidade. Eu subi lá, instalei os refletores e tudo mais. E nesse último serviço foi mês passado, eu ganhei R$500, então já subiu também o meu faturamento, né? Somou a minha renda. E isso soma em média mês, vamos botar R$400, R$500 em média por mês como eletricista, né? E eu pretendo ampliar essa gama de clientes, já que é um serviço muito rentável. Eu faço um serviço onde eu fico 5 horas e ganho R$500, R$400, né? Então se eu tiver clientes suficientes, talvez isso se torne até a minha fonte de renda principal. Mas atualmente a minha fonte de renda principal é, sem sombra de dúvidas, o CLT e a minha saiteria. São as minhas fontes de renda principal. A terciária é a eletricista, a quarta é a minha ASIC, mas eu não vendo o que ela farma. E a quinta fonte de renda é, em escala de prioridade e de volume, é a minha renda na taxa Selic, que está ali, né? Basicamente valoriza cerca de 40% acima da inflação. Beleza, pessoal? Então, essas são minhas fontes de renda. Eu sou eletricista, contador, vendedor, minerador e também investidor. Beleza, rapaziada? Isso com 21 anos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho e bora crescer junto, viu, rapaziada? Tem vídeo novo saindo aí, hein? Tem vídeo novo vindo aí, hein? Se inscreve no canal, vê se está inscrito no canal. Valeu, abraço, fui!